Olá, seja bem-vindo ao Ata Diurna, podcast do jornal Página 1. Hoje, de novo, aqui com o Pedro Almeida Vieira, diretor do Página 1, e comigo, Elizabeth Tavares, jornalista. E aqui estamos nós, neste podcast que era suposto ser um pouco, se não diário, pelo menos de 2 em 2 dias fazermos este podcast, mas entre a futebolada, as eleições e todo o trabalho que temos tido aqui no jornal, tem vindo a ser adiado e pelo meio com outros podcasts que também têm surgido. E pelo facto também, começo por deixar aqui um pedido de desculpas aos nossos ouvintes que se calhar têm sentido um pouco falta deste podcast e não temos feito com aquela frequência que tínhamos planeado. E hoje estamos aqui para trazer 3 temas, um deles que tem a ver obviamente com as eleições e o futuro da esquerda, e que é um tema que queremos falar aqui neste podcast, até porque é um podcast cujo objetivo é também podermos aqui analisar neste espaço temas da atualidade e, portanto, um dos temas hoje que trazemos para a mesa é aqui o resultado das eleições legislativas e o futuro da esquerda. Vamos também aqui falar sobre a Tesla e as ações da Tesla de novo e, claro, aqui um outro tema também é um tema que o Página 1 tem acompanhado e que tem a ver com o jornalismo publicitário. 2 palavras que à partida não deveriam andar juntas, mas têm caminhado cada vez mais de mãos dadas, muitas vezes bem debaixo do nariz dos reguladores. Pedro, não sei se queres começar aqui por falar qual é o primeiro tema que queres abordar. As eleições já têm sido tema muito batido, e há dias também aqui no Estrago da Nação, o outro podcast com o Luís Gomes e o Tiago Franco, tivemos como prato principal e único, na verdade, as eleições, e tu até tiveste uma participação especial. Verdade. De qualquer modo, acho que há um choque muito grande, não apenas para o facto de que do PS ter tido o pior resultado desde o Almeida Santos, já há 40 anos, mas tem a ver exatamente com a questão do Chega, da subida do Chega, e de nem sequer ter havido um crescimento, muito pelo contrário da chamada esquerda alternativa. Há aqui alguns dados que serviram até de reflexão, que eu fiz numa análise na passada segunda-feira, e que não tem sido muito focado. Aliás, tem-se tentado sempre olhar para os resultados do Chega como um sinal de que o eleitorado com pouca formação vai no canto da sereia do Chega, não é? Mas há aqui vários resultados muito interessantes que mostram, sobretudo, na minha opinião, um rotundo falhanço da esquerda, e da esquerda à esquerda do PS, porque se nós olharmos, e eu acho curioso que se agora tente encontrar desculpas para a situação dos bons resultados do Chega, não apenas em Faro, onde se confirmou já aquilo que se tinha verificado nas eleições de 2024, portanto foram apenas um ano, mas estamos a ver que a Sul, e sobretudo a Sul do Tejo, embora no Ribatejo, em Santarém, o Chega também teve bons resultados, mas ganhou Porto Alegre e ganhou Beja, que eram, digamos, até alguns anos bastiões comunistas. Agora, depois havia alguma passagem para o PS e para o PSD, mas foram destornados agora pelo Chega, e sobretudo em Setúbal, não é? É bom recordar que é muito curioso, porque há 4 anos, quando foi as eleições autárquicas, o PCP, que tem vindo a perder até peso autárquico, ganhou as eleições em Setúbal, não é? E agora, nestas eleições legislativas, ganhou o Chega. E é muito curioso verificar como é que é possível, e portanto a esquerda deve refletir mais sobre aquilo que tem sido o seu papel, ou tem deixado de ser o seu papel,
a apoiar populações mais carenciadas, lutar contra as injustiças sociais, e quando nós olhamos para os resultados, aqui até mesmo no Conselho de Lisboa, por freguesia, vamos verificar que o Chega ganha em Marvila, e o somatório da esquerda alternativa, PCP, Bloco de Esquerda e Livre, em Marvila é inferior, em termos percentuais, ao de freguesias ricas de Lisboa, onde ganha o PS ou o PSD, mas estas três forças partidárias de esquerda têm menor representação, têm maior representação, não é? Do que tem em regiões como Marvila ou Santa Clara. O mesmo acontece em alguns concelhos da outra margem, da margem sul, portanto, do distrito de Setúbal. E eu acho que antes de se andar a atacar e até os eleitores, não é? A razão pela qual votaram no Chega, a razão que eles votaram no Chega, na minha opinião, e eu continuo a insistir isso, tem a ver com o falhanço do Estado, com o falhanço dos partidos de esquerda, em que não lutaram suficientemente por aquilo que as pessoas anseiam ou esperam. Há muitos fatores que levaram as pessoas a votar no Chega, sem dúvida nenhuma. A imigração pode ser uma delas, a segurança, mesmo que seja uma questão de percepção, também foi uma delas, mas não só. E essa reflexão tem necessariamente de ser feita pelos partidos da esquerda. De contrário, podem-se queixar dos leitores, podem-se queixar de tudo. Daqui a 2, 3 ou o tempo que durar esta legislatura, não vão ver o Chega a descer. Pensar-se-ia que o Chega pudesse ser um fenómeno, um epifenómeno, como foi o PRD em 85, 87, claramente não é. E mesmo quando sabemos que o Chega continua a ser, apesar de agora e ter 58 ou 60 deputados, de ser um partido quase unipessoal, ou seja, há uma faltíssima, nota-se que há uma falta de quadros e de uma capacidade de sustentar um governo. Não sei como é que o André Ventura iria formar um governo com os quadros, ou com o pensamento, ou com o programa que o Chega tem. Mas, de qualquer modo, é um partido que está para durar, a menos que haja um escândalo que não teve esse... E os escândalos de malas e coisas do género não abalam, muito pelo contrário, o Chega. E, portanto, aquilo que vai eventualmente abalar são políticas sociais que vão ao encontro daquilo que são os anseios destas populações, que muitas delas tradicionalmente votavam no PS, mesmo até no PCP, e que agora estão a votar no Chega. Eu, sobre estas eleições, faz-me lembrar um bocadinho às vezes aquelas promoções que o Pingo Doce anunciava, que era no dia 1 de maio ou no dia não sei o quê, havia umas enormes promoções e toda a gente ia a correr e esgotavam imensos produtos no Pingo Doce. Estas eleições fazem-me lembrar disso por um motivo. É que para muitas pessoas, e eu penso que mesmo comentadores políticos, jornalistas, partidos políticos não compreendem isto, que falando com pessoas na rua, no dia-a-dia, as pessoas não querem saber se a esquerda se é a direita. As pessoas querem saber que soluções é que há. E muitos destes partidos têm já uma cassete, não é? Falava-se um bocadinho que o PCP tinha cassete, e eu valorizo muito o papel que o PCP tem na história de Portugal. Pelo menos o PCP tem uma cassete que dura há 50 Não, mas eu digo isto anos, com aquela brincadeira que existe uma cassete, mas como disse também, coloquei esta nota, que valorizo muito o papel que o PCP tem tido na história portuguesa e na política em Portugal, e considero que é um partido continua a ser crucial. Mas dizendo isto,
os outros têm uma cassete, quer dizer, o Bloco tem uma cassete. Para uma pessoa que vive a contar os tostões para chegar ao fim do mês, o tema de Gaza, que é crucial, diz-lhe pouco. Temos que, ou seja, trazer as questões, o que é que se quer dos políticos, trazer um pouco as questões para o dia-a-dia, para aquilo que são as questões. Hoje, falando com um amigo, ele dizia-me, em Vila Franca de Xira há milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas sem médico de família, não conseguem credenciais para exames, receitas para medicamentos, consultas banais. Não é que a questão da casa seja importante, e é muitíssimo importante. Como é óbvio, claro que sim. Aliás, agora, na hora do voto, na hora do voto, não pode ser... Exatamente, a pessoa não, um partido não pode centrar-se em... E eu compreendo, porque de facto estamos a assistir... internacionais e não nos nacionais. Estamos a assistir a algo que é inaceitável no panorama internacional, e obviamente que os partidos devem ter sempre um posicionamento, isso é importante. Agora, aparecer alguém que quer ser uma figura, e eu também respeito muito Mariana Mortágua, mas aparecer sempre com a bandeira de Gaza, da Palestina, portanto, mesmo na sua roupa, trazer isso, aliás, no próprio dia das eleições, ou seja, para as pessoas que estão em casa, para aquelas pessoas que têm de facto as famílias que já não têm como pagar a renda, porque esquece muito a grande crise que existe, e que o número de famílias na pobreza ou sobreendividadas a um nível em que estão a usar os cartões de supermercado a crédito, a comprar as compras de supermercado a crédito, muitas delas já nem com isso, portanto, têm mesmo muitas dificuldades. Pensionistas, nós falamos de um país que de facto tem uma realidade que às vezes, ouvindo certos discursos, não faz sentido. Como é que estes partidos, é quase como se, para quem está em casa e para quem está em dificuldades, sente-se esquecido e sente que há ali uma insensibilidade por parte de alguns políticos. Não é, quer dizer, não é que... E, portanto, esta questão de ser de esquerda ou se é de direita, ou se é de extrema-direita ou se é de extrema-esquerda, diz pouco. Na realidade, o que é que trazem de novo? O que há aqui de solução? A questão aqui que eu coloco é, obviamente, o mais pobre ou o mais desgraçado dos portugueses estará ainda mesmo assim em situação menos Pedro, não é disso menor do que a população de Gaza. Agora, a questão aqui é a capacidade que o Bloco de Esquerda, um partido minoritário em Portugal, tem de fazer alguma coisa por Gaza é diminuta. Aquilo que eu acho que os partidos portugueses da oposição devem fazer é pressionar cada vez mais o governo português a fazer aquilo que é possível um país também pequeno fazer dentro da União Europeia, para que depois a União Europeia possa fazer já, Pedro, e a União Europeia pode fazer pouco. Pronto. Portanto, a questão aqui é se o esforço que um Bloco de Esquerda dedica à situação de Gaza no terreno em Gaza é nada, não é? Talvez aquilo que eles possam fazer pelos pobres em Portugal tenha maior impacto se eles se dedicarem mais. Não, uma coisa é certa, quando conseguindo mais votos e tendo mais deputados, o Bloco de Esquerda teria maior capacidade também para adotar uma postura, se calhar um pouco mais forte, relativamente à sua posição de Gaza. Portanto, o Bloco neste momento temos, curiosamente, um Parlamento, ou vamos ter um Parlamento com 3 partidos com deputados únicos, que é o... E depois outro tema, que Bloco de Esquerda, o PAN e agora o Juntos pelo Povo. Mais uma vez a questão depois de outro tema também que o Bloco de Esquerda se colou muito, que é a questão da imigração, e que mais uma vez vem aqui quase sempre querer colocar a questão como sendo uma questão de ou preto ou branco, ou seja, não é assim, as coisas não funcionam assim, e de facto existe criminalidade praticada por imigrantes ilegais e que vêm para o país, para o nosso, para outros, com intuitos que não é o de contribuir ou construir aqui uma vida, e tem que obviamente não podemos deixar andar, sejam criminosos imigrantes ou não podemos deixar andar, e isso tem havido um aumento de criminalidade. Mas o problema da imigração, Elizabeth, mas o problema da imigração foi que os partidos de esquerda consideraram que o tema da imigração era tabu, porque o Chega apanhou essa bandeira, mas apanhou essa bandeira pelo lado errado, ou seja,
ou seja, pelo lado da segurança. A esquerda devia ter pegado pelo lado humanitário, claro, e também social e económico, ou seja, tentar perceber se de facto Portugal precisa de emprego e portanto precisa Mas Pedro, deixa-me só concluir. De importar, entre aspas, não gosto muito de falar nessa parte da importação, tal como eu também não gosto de ver a esquerda dizer os estrangeiros dão não sei quantos milhões para Pedro, a segurança deixa-me social. Só concluir a minha ideia. É que o que eu queria dizer é o seguinte, é que colar-se a esse tema, mais uma vez, sendo um tema importante, vem solucionar o problema de não haver médicos de família ou de não haver comida na mesa. Sim. E depois outra coisa, mesmo na questão da imigração, falando e conhecendo muitos imigrantes e do Bangladesh, eles são vítimas, inclusive, de roubo, de assaltos nos locais de trabalho, na rua. Não tem, a questão que falaste de não terem muitas vezes condições para viver, mas a questão da segurança, mesmo para muitos imigrantes que conheço, e de facto essa é uma questão, e fingir que não existe também não pode ser, mas para o agarrar-se a essas bandeiras, por muito importantes que sejam, porque são bandeiras, obviamente, eu penso que houve um exagero e, sobretudo, ou não houve um equilíbrio que eu penso que deveria haver, porque e depois é aquela questão que eu disse no início, para as pessoas que estão em dificuldades, esta classificação de pôr um carimbo, é de esquerda, é de direita, é amarelo, é azul, não interessa muito, e depois o Chega vem com um discurso diferente. Sim, pronto, a questão é que durante anos, ou pelo menos desde que o Chega tem representação parlamentar, decidiu-se colocar uma espécie de cordão sanitário. Portanto, tudo o que era tema que era levantado pelo Chega era tabu e, portanto, atacava-se a mensagem. Pronto. Mas deixa-me só terminar aquilo que eu estava há um pouco a falar. A esquerda, na minha perspectiva, devia ter pegado na questão da imigração, na perspectiva mais do impacto económico e social no contexto global, não apenas nos imigrantes, mas também na comunidade nacional, e na comunidade nacional que estou aqui a incluir portugueses e não portugueses, o impacto que aquilo tem efetivamente. E eu vejo que o problema da imigração é, para além do mais, um problema que tem a ver com a infraestruturação tem a ver também com a forma como um país tem que se preparar quando tem um crescimento populacional. Portanto, ou seja, houve um crescimento populacional nos últimos anos, não é pelo nascimento, mas é pela entrada de imigrantes. Enquanto, se nós tivermos um baby boom, nós temos 4, 5 anos para preparar e para infraestruturar escolas, hospitais, habitação, etc. Com a entrada repentina de pessoas que ainda por cima nem sequer estão integradas do ponto de vista cultural, portanto tem que ter mais apoio, não tem redes muitas vezes sociais como tem obviamente uma criança que vai nascendo e vai crescendo. E de repente vamos criar aqui uma pressão urbanística, vamos criar uma pressão social, vamos ter uma pressão económica, sem que haja preparação absolutamente nenhuma. Portanto, vamos criando guetos, porque o bem formoso, quer queiramos, quer não, é um gueto, e onde nós nem sequer sabemos, nem as entidades oficiais sabem quantas pessoas é que vivem numa mesma casa. Ainda hoje saiu uma notícia sobre uma intervenção da Polícia Municipal em que estavam 20 ou 30 estrangeiros a dormir num restaurante abandonado. E, portanto, nós temos problemas sociais gravíssimos. Eu nunca gosto de ver também a esquerda a falar no contributo e do saldo positivo de não sei quantos milhões dos estrangeiros, porque parece que é bom ter pessoas, uma espécie de escravos, porque ainda por cima os salários são baixos, são baixíssimos, a financiar os nossos idosos, porque é isso que estão a fazer. Ou seja, nós parece que estamos aqui a importar mão de obra que é para pagar
para pagar aos idosos. Esquecendo depois também uma coisa, que é, obviamente, se eles estão a descontar, quando chegar à idade da reforma, vão também querer receber. Portanto, a questão aqui nunca é muito líquida e o equilíbrio não é garantido se ainda por cima eles tiverem trabalhos em que o salário é muito baixo. E isso deveria ter sido também uma bandeira dos partidos de esquerda para não monopolizar a questão dos estrangeiros pela via da segurança, porque aí efetivamente não está provado, embora fosse necessário, e a maior transparência em termos de estatísticas, não está provado que a insegurança esteja a aumentar com os imigrantes. Não, a segurança está a aumentar. Se é com os imigrantes ou não, o que posso dizer concretamente numa zona que é micro, por exemplo, aliás, existe a criação... A pequena criminalidade... Não estou a falar da pequena... Agora, se tu olhares para homicídios ou para crime organizado, não se pode estar aqui a dizer com os dados que existem, que eles estão muito... Agora, em termos de assaltos, em termos de ser seguro ter a viatura parada na rua durante a noite, em termos de circular à noite em Lisboa, sozinho, em termos de assaltos a tudo o que é estabelecimento comercial, restaurantes, papelarias, quer dizer, tem havido, é um facto real, já circulam abaixo-assinados em Lisboa precisamente por causa disso. Estamos a assistir a algo que não assistíamos há pouco tempo. Mas isso lá estamos nós. Agora, mas isso é a ocasião faz ladrão. O grande problema disso é o desinvestimento em termos, nem sequer estou a falar na polícia musculada, estou a falar no policiamento de presença. Eu, por exemplo, muitas vezes saio daqui do Página 1 à noite ou mesmo de madrugada, eu não me cruzo em 3 ou 4 quilómetros, eu não me cruzo com um polícia sequer. Certo, mas voltando aqui ao tema das eleições, põe-te no lugar do Sr. João, que tem o restaurante... Por acaso engano, porque ali na Embaixada da Itália está lá geralmente um polícia, mas é exatamente isso, ou seja... Não, e na Graça tiveram que destacar, por exemplo, no Largo da Graça passou a haver agora, temos lá presença assídua. Porquê? Porque os assaltos tornaram-se de tal forma frequentes ali às próprias lojas e aos funcionários das lojas e dos estabelecimentos comerciais em geral, que teve que haver essa necessidade, mas isto é algo que, enfim, mas a criminalidade é também uma função da vigilância mas pessoal. Voltando aqui à questão... Não é dos estrangeiros, ou seja, se não há polícia presente... Era aí que eu queria chegar, mas voltando aqui ao tema das eleições, não estamos a falar, nem tem que associar a questão da segurança com a imigração. O que acontece é que, ao mesmo tempo, estar a fingir que não existe um problema de segurança, imagina o Sr. João, que tem um restaurante que já foi assaltado 2 vezes desde o início do ano, naturalmente que o Sr. João, ouvindo um partido de esquerda a tentar diminuir, a dizer que não, que afinal não há problemas de imigração, de segurança, e que todos os imigrantes que estão cá são legais, o que é falso, e que todos os imigrantes são bons e que de facto... Ou seja, o Sr. João também vai pensar na hora de votar se vai entregar o voto a alguém que se mostra insensível ao facto do seu restaurante ter sido alvo de assalto 2 vezes desde o início do ano. São coisas muito simples, muito práticas. Como é óbvio. E, portanto, penso que em termos daquilo que tem sido o discurso, isto falávamos do Bloco de Esquerda, não falou ao coração das populações. O coração das populações, que são as pessoas que estão no seu dia-a-dia, muitas vezes sem acesso a coisas tão simples como transportes públicos a funcionar como deve de ser, ou médico de família. Sim, obviamente uma pessoa que é assaltada, portanto, e depois ouve a esquerda falar de Gaza... Objetivamente não se pode esperar, claro, não se pode esperar que a pessoa vá votar e não quer dizer que não seja relevante, como tu disseste, relativamente a um tema que tem sido completamente absurdo, que é olhar para o mapa indicando que onde o Chega venceu é onde existe menor escolaridade, é completamente ridículo, porque onde existe menor escolaridade coincide também com famílias com menos
menos poder económico, claro, e, portanto, óbvio, mais vulneráveis a situações como as crises e o não ter acesso à saúde, o não ter acesso à educação como deve de ser, claro. O não ter acesso, muitas vezes, à comida na mesa. E fingir que isso não existe e associar... As pessoas não são burras. As pessoas não são burras. As pessoas querem as soluções para os seus problemas. E se ouvem um discurso que lhes parece um bocadinho diferente da K7, vão atrás. Eu não estou aqui a qualificar, ou seja, não estou a dizer se é bom ou mau. Elizabeth, mas se nós dissermos assim, olha, qualquer pessoa que chegava a fazer não haver dinheiro no bolso, não é não haver estudos, é não haver dinheiro no bolso. Não, fazia-se um estudo e chegava-se à conclusão que todas as pessoas que eram licenciadas não votavam no Chega. Então a solução para isso não era criticar quem não era licenciado, mas sim promover políticas públicas para que, num curto espaço de tempo, todas as pessoas pudessem ter licenciados. Ora, se todas as pessoas pudessem estar licenciadas, eventualmente receberiam um rendimento superior, embora depois havíamos sempre que questionar quem é que fazia determinado tipo de serviços. Mas a questão aqui confunde-se a questão da formação académica como inteligência intelectual para compreer que se deve votar no determinado nós sabemos que é de propósito. Nós sabemos que é de propósito. Quando na verdade a licenciatura é apenas um dos sinais que mostra, dos indicadores que mostra o poder de compra e digamos, a ausência de necessidades básicas, como acontece com pessoas que não têm, essa formação académica. Essa conclusão é de propósito, para denegrir mais uma vez. Claro, e mais, é uma espécie de eugenia agora com o voto também. E tal como acontece com essa posição de má fé que os mídias têm tido relativamente a uma série de narrativas e temas, vai, como se diz em inglês, backfire, porque vai prejudicar os mídia e a credibilidade dos jornalistas de novo. E o que acontece é, vamos voltar e vamos falar aqui sobre alguns temas, os mídia têm de facto sido o maior impulsionador do partido do Chega. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. E quanto mais crítico e quanto mais disparates fizer, como esta notícia sobre a questão das pessoas, quase dizer que as pessoas que são burras é que votaram no Chega, que é isso quase que querem dizer, isso só vai levar a uma coisa, é haver menos consumo. E encarar-se os mídias com menos credibilidade. Aliás, eu recordo no tempo da pandemia, quando houve uma altura em que houve um pico de mais casos no Norte, houve alguém na comunicação social que veio dizer que isso acontecia porque a formação académica no Norte era menor e, portanto, as pessoas eram menos responsáveis. E andavam por aí, pronto. Não, portanto, mas em Portugal existe também um enorme pedantismo. Nós estamos no país dos doutores e dos engenheiros. Existe um enorme pedantismo até na comunicação social relativamente às pessoas com menor... E daqui a uns tempos havemos de ver pessoas a defenderem que quem tem uma licenciatura devia levar 2 votos, devia ter direito a 2 votos, aliás, e quem não tivesse tinha direito a 1. E tu e eu sabemos que, de facto, mesmo em órgãos de comunicação social e na política, existem pessoas que consideram que existem 2 tipos de pessoas, existem castas em Portugal, invisíveis. E é uma chatice em democracia, isso existem não castas, existe. não é? Mas em democracia e o 25 de Abril é precisamente para não haver esse tipo de regime. Sim, e para concluir o tema, há de facto um mas alguns jornalistas não perceberam ainda que não existem castas. Há um grande divórcio entre a comunicação social e o país real, e há um grande divórcio, infelizmente, entre a esquerda e o país real, e portanto as pessoas, para elas isto é uma surpresa. E não é uma surpresa. O Chega o crescimento do Chega deve-se ao falhanço de políticas públicas e continua-se agora a culpar os eleitores e isso só acaba por ofender as próprias pessoas que decidiram votar no Chega. Tem que se calhar tentar compreender em termos regionais e com diversos indicadores, tentar compreender quais são as razões pelas quais
as pessoas podem ou não votar num partido. E não é só porque é que hão de votar no Chega, porque nós podemos também fazer um estudo porque é que o Norte tradicionalmente vota no PSD. Portanto, há essa tradição. A maior parte das pessoas vota no PS ou vota no PSD por tradição, ou por caciquismo, ou por isso. Portanto, há fatores também sociais que faz com que pessoas, mesmo que vivam mal, acabam sempre por pôr lá o votozinho no PSD ou no PS, e é por razões às vezes não tão racionais quanto aquilo que se possa pensar. Mas para terminar, as coisas estão em mudança e um sinal disso foi que agora, ainda a propósito destas eleições, ouvi uma pessoa dizer que pela primeira vez estava a olhar para os partidos mais pequenos. É uma pessoa que posso dizer que é votante PS desde sempre, e uma pessoa que viveu muito na época pronto, já vivia, já tinha muita experiência na ditadura e votava PS, e desta vez até falava, então, mas está muito em voga a iniciativa liberal, não é? E falar assim de outros partidos, que era uma pessoa que tradicionalmente era como tu dizias. Só havia dois partidos. Só havia dois partidos, então, e no caso dela era o PS. Ou então se estivesses no Alentejo havia três. E, portanto... Não, e se perguntasse à pessoa porque é que votava no PS, claro, ela dizia muito, eu não quero que volte a ditadura. Portanto, ainda tinham muito aqueles pensamentos e todas as questões que surgiram pós 25 Exatamente. De Abril. Não é? Bom, vamos passar para o segundo tema. O segundo tema, lembrei-me de recordar as notícias de fevereiro. Falava-se na altura sempre muito da Tesla, até o Manzarra anunciou que ia vender o seu Tesla, porque era numa altura em que a Tesla estava na berlinda por causa do Elon Musk estar no Doge, e eu fui ver como é que estavam as ações da Tesla. Porque voltaram as notícias... Não voltaram, não. É assim, em fevereiro, estava no auge, em fevereiro, só para ter uma ideia, estava no pico da polémica do Elon Musk, mais uma. Mas és acionista da Tesla, só para não sou. Não, já só para ficar por acaso, aqui... gostava de ter sido para aí de interesses. Gostava de ter sido para aí há uns 10 anos e não ter vendido e vender agora ou há uns tempos. Não, mas é assim... Na altura que eu escrevi um texto que era sobre a morte da Tesla é fake news, e depois tinha aqui uns parênteses, portanto podia ser a nova morte da Tesla é mais uma fake news, porque na verdade a especulação em redor da crise da Tesla por causa do Elon Musk, que vem logo desde que ele comprou em 2022, em outubro de 2022, o Twitter. Aquilo começou a descambar, depois subiu, depois agora em fevereiro quando eu escrevi o texto estava em 300, portanto em 11 de fevereiro estava em 328,50€. Ainda desceu mais, ou seja, cerca de um mês depois de eu ter escrito este texto, aparentemente, de facto, parece que isto andava a descambar e foi bater nos $222,15, portanto foi mais uma queda ainda brutal, de mais uns 30%, só que depois disso, a Tesla voltou a crescer. Portanto, nos últimos 30 dias, estamos hoje aqui no dia 22 ou 23, já não estou aqui, 22 de maio, portanto nos últimos 30 dias subiu 43,98%. Se olharmos há 6 meses, que é basicamente próximo pouco depois do Trump ter sido eleito, está apenas com uma queda de 2,84%, portanto está praticamente aos mesmos valores que estava no final do ano passado. Se nós olharmos, por exemplo, para o índice
do setor automóvel na Europa nos últimos 30 dias subiu 9,5%, portanto vejam, comparado com 43% ou quase 44% da Tesla. No índice Dow Jones automóvel dos Estados Unidos, nos últimos 30 dias há uma recuperação, mas é inferior à da Tesla, portanto subiu a 29%, e nesta análise que eu tinha feito em fevereiro deste ano, fazia uma comparação da evolução das cotações nas principais empresas de automóveis, com exceção da chinesa, e de facto o comportamento da Tesla era francamente superior à esmagadora maioria, a todas as outras empresas do setor automóvel europeu, norte-americano, e também julgo que tinha lá também a Toyota, portanto tinha uma ou duas empresas japonesas. E pronto, e estamos nesta, ou seja, as pessoas ouvem falar na morte da Tesla, as notícias falavam sempre de que havia quedas brutais de vendas e que a Tesla estava para acabar. Quando a Tesla recupera, é um silêncio absoluto da imprensa, não é? É mais uma pedra em cima do túmulo da credibilidade da imprensa, e digo isto com tristeza, mas nós sabemos perfeitamente que muitos jornalistas, a maioria, é avesso a fazer contas e olhar para gráficos e cotações de bolsa. E conhecer as variações dos mercados. É assim, é a Tesla, era o Bitcoin, era sempre a Bitcoin, ia sempre para o fundo. E assim, é não compreender. E agora a Bitcoin está novamente em máximos. Sim, mas é não compreender. A maior parte das notícias que nós vemos relativamente à Tesla, que fala das ações da Tesla ou da evolução do Bitcoin, não, assim, é de não se perceber como é que funcionam os mercados financeiros, como é que funciona também, no caso do mercado automóvel, analisar bem os fundamentais e as perspectivas para a empresa, mas não é só isso, é o sentimento de mercado relativamente a estes ativos. É não compreender isso, e depois basta um spin doctor qualquer soprar no ouvido um jornalista nos Estados Unidos: olha, isto faz aí uma coisa sobre a Tesla, ou pagar mesmo, infelizmente há jornalistas corruptos, e os outros vão todos atrás. Nós sabemos que é o journalism a funcionar, o journalism com CH, não é? De copy-paste, em que pega na notícia que se faz lá, replica-se por todo o mundo, traduz-se em Portugal, então sempre a bater no Elon Musk e na Tesla, toca a fazer tudo. Assim, é descredibilizar, mas isso explica também um afastamento dos leitores, dos telespectadores. As pessoas já gozam. Hoje em dia vamos às redes sociais, muitas vezes os comentários é só a gozar com os jornais. Isto deixa-me triste também, mas eles estão-se a pôr a jeito, porque de facto é fazerem notícias com base na ignorância. É um bocadinho o jornalismo missionário, não é? Ou seja, há um problema e eles, em vez de informarem, apenas fazem um... Mas não é missionário, não é? É suicidário, entre aspas, neste caso, não é? Porque não existe, mas pronto. Sim, porque ainda por cima a questão aqui é... Não, e qual é a missão? A missão é o quê? Não, mas a missão era, no caso do Elon Musk, era atacá-lo e, portanto, tentar mostrar que se querem, o jornalista tem que perceber uma coisa: se não gosta do Elon Musk ou de outros, o que pode fazer de melhor para o atacar, entre aspas, é fazer o melhor jornalismo possível. Sim. E se fizer um bom jornalismo e se tornar credível, não há Elon Musk nem ninguém que possa atacar o jornalismo e a imprensa. Portanto, a imprensa tem estado a contribuir também para o reforço de certas personagens, certas mensagens anti-mídia, anti-imprensa, mas não é preciso fazer muito, é porque a própria imprensa, os próprios jornalistas fazem isso, autodestruição total, e isto já dura há anos, mas acentuou-se, como sabemos, na pandemia e continua com muitos temas. Portanto, esta linha de autodestruição reforça. Portanto, eles não estão a atacar o Elon Musk. Cada notícia destas, completamente ignorante, que se faz sobre as ações da Tesla, reforça o poder de Elon Musk, e a imprensa e os jornalistas não compreenderem isso é que de facto pronto, enfim, é o que é.
Bom, o terceiro tema tem a ver com um assunto que nós temos vindo a acompanhar já desde a fundação do Página 1, que é a promiscuidade entre a imprensa ou certos jornalistas e entidades externas, nomeadamente entidades públicas ou empresas privadas. Curiosamente, esta semana o Sindicato de Jornalistas fez um debate sobre a fronteira entre o jornalismo e a publicidade. Foram lá falar pessoas do Conselho Deontológico, da IERC, etc. Por acaso não convidaram o Página 1, que tem sido o jornal que mais tem falado sobre isso, mas pronto, não leva mala. Mas nem de propósito, esta semana houve duas notícias dadas pelo Página 1 relacionadas com isto. Uma delas é o facto de a IERC ter aplicado uma coima de 3.500 euros por dois serviços ou duas prestações de serviço do público durante a pandemia, uma na Câmara de Penafiel e outra na Ordem dos Médicos Dentistas. Foram dois debates, curiosamente moderados pelo atual diretor do público, e a IERC considerou, aliás, isto vem ainda de uma série de denúncias que o Página 1 fez em 2022, portanto demorou 3 anos a decisão final. A IERC deu uma multa simbólica de 3.500 euros, mas considerou que aquilo devia ter sido colocado publicidade nos textos. Portanto, o pub nos textos. Portanto, estamos perante a confirmação pela própria IERC, embora sancionada com uma multa simbólica, de que há jornalistas e inclusive o diretor atual do público que faz prestação de serviços para terceiros, neste caso Câmara de Penafiel e Ordem dos Médicos Dentistas, que faz publicidade, portanto está ali a prestar um serviço. E não acontece nada depois em termos de cassação de carteira profissional. Hoje demos uma notícia sobre o jornalista Pedro Anderson, que tem vários programas, ou pelo menos um programa muito conhecido, que é o Contas Poupança na SIC, depois mais uma série de workshops, mais não sei, está sempre a aparecer aí como o grande especialista em literacia financeira, mas que foi agora multado. Não se conhece detalhes, a própria CCPJ não dá detalhes sobre qual, nem ele fala, nem o Pedro Anderson fala, nem comenta sobre o que é que esteve por detrás desta multa de 200 euros. O que é certo é que, e tenho a confirmação agora da CCPJ, da Comissão da Carteira Profissional, aparentemente não lhe vão cassar a carteira durante um determinado tempo que julgo que são 6 meses depois de ter acabado essa tal prestação de serviços. Pronto. A questão aqui é que aparentemente há uma tentativa de normalizar com multas simbólicas que compensa, não é? Porque a multa que foi aplicada ao público é menor do que aquilo que eles ganharam, pelo menos oficialmente ganharam com os contratos, e, portanto há uma espécie de normalização, anda-se a debater coisas que são evidentes, ou seja, toda a santa gente sabe o que é publicidade, o que é marketing, aquilo que deve ser a separação completa e absoluta entre aquilo que são matérias de publicidade e aquilo que são matérias informativas. Eu não aceito que haja prestação de serviços externo e como aquilo que faz como aquilo que faz o Expresso, por exemplo, que tem dezenas, ao longo do ano, centenas de parcerias comerciais em que dizem hipocritamente que os jornalistas têm a liberdade para escrever o que quiserem. O TANAS,
Quer dizer, só alguém hipócrita é que acha que isto acontece. Só uma pessoa hipócrita é que acha que o facto de, por exemplo, o Expresso ter parcerias comerciais com a REN, por exemplo, a sua abordagem relativamente ao apagão não é influenciada. Claro, não, e teve uma atitude muito de branquear a imagem da REN depois do apagão. Não, e no caso, por exemplo, se nós formos recuar à questão da pandemia, e ainda hoje acontece, nós tivemos dezenas de parcerias comerciais com farmacêuticas e nós raramente vemos a imprensa falar alguma coisa que seja sobre o setor da indústria farmacêutica ou de outros, não vão bater em quem lhes dá de comer, de outros setores, não é? Ainda hoje, e aliás há uns zunzuns, sempre agora à volta, por exemplo, da fundação do Pingo Doce, que é a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem um conjunto vastíssimo de parcerias com muitos órgãos de comunicação social e, basicamente, aquilo que eles fazem muitas vezes é até contabilizam os ganhos financeiros disso, porque se eles tivessem que pagar publicidade para as iniciativas deles, era muitíssimo mais caro. Portanto, nós temos situações destas cada vez em maior número, e algumas delas nós vemos pelos contratos do portal base, mas o portal base só tem os contratos com entidades públicas. Portanto, eu imagino o que é que sejam as entidades privadas, e na dias falávamos sobre isso, e até passo para tu desenvolveres melhor, a quantidade, por exemplo, de podcasts que existem e que quase certeza absoluta, porque depois o problema é que esta promiscuidade faz com que nós desconfiemos. Ou seja, quando nós olhamos, vemos podcasts em que aparece um determinado tipo de temas ou determinado tipo de pessoas, nós não sabemos, porque são setores privados, nós não sabemos se ali uma comparticipação para que a pessoa apareça e para que dê uma boa imagem da empresa. Para mim, há aqui, sobre este tema, há dois cenários. Um, em que o jornalismo e a imprensa saem deste buraco em que se meteram, voltam a ter credibilidade, voltam a ser um negócio sustentável e viável. Portanto, este é um cenário. E há outro cenário em que a imprensa, como a nós conhecemos, morre. E quando eu digo imprensa, estou a incluir as televisões, as rádios, portanto, os meios de comunicação social como os temos conhecido, morre. Por simplesmente. Portanto, há estes dois cenários. Num cenário em que o negócio da comunicação social, que é um negócio também, naturalmente, não é? Um negócio de venda de notícias, não só se torna... Mas venda de notícias para os leitores. Não. Quando eu digo venda de notícias é no sentido no sentido clássico, no sentido de fornecer informação, naturalmente, não é vender isso é o notícias pagas, não é? Exatamente, o problema é esse. Não é isso, vender jornais, ter audiência, ter subscrições, pronto, basicamente neste cenário em que a comunicação social, o jornalismo voltam a ter credibilidade, voltam a ter credibilidade, saem deste buraco que têm estado e também voltam ou começam a ser um negócio sustentável, há coisas que têm que ser feitas. Uma delas é haver uma plataforma de transparência daquilo que são os anunciantes completamente radical e que vem trazer uma limpeza e uma frescura àquilo que existe atualmente. E isso inclui o seguinte: os grupos de mídia terem que incluir trimestre a trimestre ou de semestre a semestre, o que quiseres, todos os anunciantes e incluindo nos podcasts. E porquê? Porque hoje em dia o podcast tornou-se uma indústria. Tu tens aí meios de comunicação social, alguns títulos, com não sei quantos podcasts patrocinados. E está tudo bem, a não ser que haja entrevistas a CEOs, a CFOs e não sei o quê, a promover que aquilo é tudo uma maravilha, sem saber que por trás a empresa está já a fazer um acordo comercial para patrocinar outras coisas dentro do grupo, ou seja, isto não será transparente, porque a empresa pode não patrocinar aquele podcast, mas se o CEO, o CFO, ou seja, quem for, vai àquele podcast, aparece todo bonitinho e depois a empresa tem um acordo por trás para financiar outro projeto qualquer dentro do grupo, isso tem que ser transparente.
Até pela positiva, como eu disse, para a sobrevivência. Não se quer só sobrevivência, para prosperar, para que o negócio prospere. Nós temos os grupos de mídia todos em crise. Portanto, das duas uma, ou isto vai fechar, porque fecha, com a atitude que estão a ter, fecha. Portanto, ou fecha, porque não tem credibilidade, mesmo que os reguladores fechem os olhos, isto vai ter um limite, não é? Ou então voltam a fazer aquilo que é o seu trabalho, jornalismo, tornar o negócio próspero. Como? Para mim tem de começar por uma limpeza total e uma transparência, porque senão não é credível. Agora, tens depois um problema, que também tens lá os jornalistas, os comentadores, que estão ali, como tu disseste, quase como com uma missão, e é uma missão suicida, nós sabemos, para os grupos, não é favorável para os grupos de mídia, e enquanto eles não perceberem isso, enquanto não perceberem que aqueles jornalistas ou aqueles comentadores podem estar ali a fazer um trabalho excelente de marketing pessoal, mas estão a destruir e a contribuir para a destruição do negócio e para a destruição da credibilidade daquele grupo de mídia. Enquanto não se perceber isso, desculpa, mas não há nada a fazer. Pois, aliás... Nem vou falar do papel dos reguladores, que para mim, sabes a minha opinião, os reguladores têm servido para fingir que está tudo bem e que não há problema nenhum. E, portanto, eles só atuam se for muito obrigados, se for assim uma coisa... Pronto, depois é uma coisa sempre simbólica, não é? Há pouco estávamos a falar sobre o divórcio dos partidos de esquerda e o País Real, e também há um divórcio entre o jornalismo e os seus leitores. Muitas vezes, aliás, há grupos que claramente sobrevivem e mal para prestar serviços já nem aos anunciantes. Antigamente aos anunciantes tudo bem, porque a questão aqui é, antigamente ou de uma forma clássica os jornais ganham credibilidade, e é essa credibilidade que faz com que os privados vejam nos jornais ou na rádio ou na televisão plataformas ótimas para transmitir a sua mensagem publicitária. Pronto. Como os jornais foram cada vez perdendo maior peso junto da população, cada vez tem menos leitores, menos telespectadores, fazer mensagens publicitárias tem menos interesse. Não, é mais barato, mas tem menos interesse. Até e, portanto, se pode tornar contraproducente. Pronto. Os jornais, neste momento, servem para duas coisas, para muitas das vezes para grupos, e digamos, as empresas pensam nisso, não é? Já nem sequer há aquela história dos press releases, que era para ver se tentava colar uma notícia, para tentar convencer um jornalista a publicar. Não. Faz-se sob a forma dessas parcerias, fazem-se sob as formas de fazer passar notícias como se fosse informação, mas que há um contrato, conseguir colocar uma figura da empresa num podcast, nós temos casos, aparecer num programa a comentar. Nós temos casos em que claramente há uma coincidência entre o contrato público e as entrevistas, por exemplo. E uma entrevista, por exemplo. No caso do público, aquilo era um debate sobre saúde oral e num outro era um debate sobre a pandemia. Um foi pago pela Ordem dos Médicos Dentistas e o outro foi pago pela Câmara Municipal de Penafiel. Quem é que foram as primeiras pessoas em grande destaque a falarem? No caso da Ordem dos Médicos Dentistas, foi o bastonário da Ordem dos Médicos. No caso da pandemia em Penafiel, foi o Presidente da Câmara de Penafiel. Portanto, aquilo, eles pagaram a promoção. E houve um diretor de um jornal que, sabendo isso, ou então, não posso dizer, aliás, a ERC diz que foi por negligência que aquilo aconteceu, portanto somos todos ingênuos, não é? Pronto. E, portanto, o diretor do público esteve a promover a imagem do Presidente da Câmara. Aliás, recorda-te que a ERC... E do bastonário da Ordem dos Médicos. Quando foi atrás de jornalistas, por causa das parcerias comerciais e por participar em eventos pagos, lembra-te que a ERC não foi atrás dos diretores. Aliás, eu acho que a CCPJ nem sequer pegou nesses casos. Não foi atrás dos diretores que participam e participaram em eventos e continuam a participar em eventos pagos. E que mandam jornalistas fazer serviços que muitas vezes os jornalistas sabem que são prestações de serviços.
Exatamente. Pronto. E isso, os casos que falaste, porque são entidades públicas e descobriu-se, assim, mas imagina a quantidade de entidades privadas que nós não sabemos. Ainda há dias, eu trabalhei há 20 anos atrás em revistas que terminaram, que acabaram por falta de viabilidade. Uma era a Foro Ambiente, que quando, estes são dados da APCT, quando acabou venderia para aí uns 7.000, 8.000 exemplares. A grande reportagem depois teve grandes alterações, mas venderia menos de 20.000 exemplares na altura, aquilo acho que pertencia à Luz ao Mundo. E depois também à Global Media, ou anterior à Global Media, à Global Notícias. Neste momento, nós continuamos a ter, ou seja, a queda, que é uma queda brutal das vendas, quer até mesmo do Correio da Manhã, do Expresso, do próprio Público, do DN. Como é que é possível? O DN vendeu, no último trimestre do ano passado, vendeu menos de 1.000 exemplares e tem umas centenas de subscrições. Eu tenho muita pena no DN, porque como é que é possível, mesmo assim, aquilo existir? Aquilo não tem viabilidade. E tem bons profissionais também. Viabilidade que aquilo tem é para fazer fretes. Não, e esse tem sido um problema. Mas o caso, nós costumamos culpar a questão de que os leitores agora têm procuras diferentes. A questão aqui é que os jornais não se conseguiram adaptar, e depois houve o problema de que, como aqueles que não se conseguiram adaptar foram fazendo fretes, não é? Os outros foram para trás. Portanto, abriu-se uma caixa de Pandora em que todos perderam. Mas lembra-te que a culpa é daqueles portugueses que têm baixa escolaridade. Lembra-te sempre. Vamos ver agora o impacto desta história dos jovens dos 15 aos 17 anos. Portanto, são basicamente um universo de mais de 240.000 potenciais assinaturas. Hoje vinha uma notícia no Público e o Público parece todo contente porque estava em segundo lugar e, na verdade, neste momento, julgo que isto começou no início do mês, se não me engano, há cerca de 1.500 subscrições de jovens num universo potencial de 240.000. E está para ver quantos desses 1.500 não são, quer dizer, são valores brutos, porque tem que se considerar que, muito provavelmente, muitas dessas subscrições grátis, quer dizer, como diria o Luís Gomes, grátis porque são pagas pelo contribuinte, não é? Mas não vão ser substituições de assinaturas dos pais, não é? Que, como têm filhos dos 15 aos 17 anos, anulam a sua assinatura e usam a assinatura do filho. E, portanto, nós continuamos a olhar um bocadinho para a crise da imprensa do género, e aliás já há grupos no WhatsApp, há um grupo no WhatsApp de jornalistas, e então quando há as crises com rescisões voluntárias de contratos, que depois dos despedimentos, querem salvar empregos. A melhor forma de salvar empregos é fazer jornalismo e deixar morrer o que tem que morrer, claro. Aquele tipo de jornalismo que não pode subsistir. Nós não podemos. Há uma altura em que se tem que cortar uma perna gangrenada. O jornalismo neste momento tem demasiados membros gangrenados e aquilo é eliminá-los. Ou seja, nós não temos neste momento o mercado para ter tantos jornais, porque não, todos impor eles ética, estão... Pedro, impor ética, impor linhas éticas claras. Não há nenhum. A lei não tem sido cumprida e tu sabes isso, não é? Não há nenhum jornal que, do ponto de vista ético, não esteja a fazer coisas que violam os princípios da separação de informação com empresas ou com entidades públicas. Não há um único dos grandes. Mas neste momento não demonstram essa vontade e, portanto, não querem, claro. Eu penso que estamos mais no caminho de queda mesmo, a queda em desgraça da imprensa genérica, portanto, e da credibilidade do jornalismo, infelizmente. Estamos mais nesse caminho, continuamos cada vez mais a afundar.
do que o outro caminho que mencionei. Não vejo ninguém, nem reguladores, nem políticos, nem jornalistas interessados em criar, de facto, por exemplo, uma plataforma de ultra-transparência, transparência extrema, que agora gostas muito de usar a palavra extremo, transparência extrema, para que haja jornalismo, credibilidade da imprensa em Portugal, volta a atrair leitores, volta a atrair telespectadores. Assim não vai funcionar. Estamos aí no caminho oposto. Cada vez mais opacidade, reguladores que não funcionam, os próprios reguladores já não são credíveis, tudo isto é um pântano completo. Sim. Bom, Elizabeth, ficamos por aqui. Tivemos quase umas 2 semanas sem este ato de urna, mas vingámos, coitados dos nossos ouvintes, vão aqui apanhar com uns 50 minutos deste podcast. Voltaremos em breve e vão continuando a ler e a apoiar o Página 1, que estamos aqui, espero que para durar. Um grande abraço para todos.